Programação de redes. A programação de redes está presente em todos os lugares. Sempre que navegamos na web, enviamos um e-mail ou jogamos online, estamos utilizando uma aplicação de rede. Curiosamente, todas as aplicações de rede são baseadas no mesmo modelo de programação básico, possuem estruturas lógicas semelhantes e dependem da mesma interface de programação. As aplicações de rede utilizam muitos dos conceitos que já conhecemos no estudo de sistemas computacionais. Processos, sinais, ordenação de bits, mapeamento de memória e alocação dinâmica de armazenamento desempenham papéis importantes. No entanto, há novos conceitos a serem dominados, como o modelo de programação cliente-servidor e como desenvolver programas que utilizem os serviços fornecidos pela internet. No modelo cliente-servidor, uma aplicação consiste em um processo servidor e um ou mais processos clientes. Um servidor gerencia algum recurso e fornece um serviço para seus clientes manipulando esse recurso. Por exemplo, um servidor web gerencia um conjunto de arquivos de disco que ele recupera e executa em nome dos clientes. Um servidor FTP gerencia arquivos que armazena e recupera para clientes. Da mesma forma, um servidor de e-mail gerencia um arquivo de spool que lê e atualiza para clientes. A operação fundamental no modelo cliente-servidor é a transação. A transação cliente-servidor consiste em 4 etapas. Primeiro, quando um cliente precisa de um serviço, ele inicia uma transação enviando uma solicitação ao servidor. Segundo, o servidor recebe a solicitação, interpreta e manipula seus recursos de maneira adequada. Terceiro, o servidor envia uma resposta ao cliente e aguarda a próxima solicitação. E quarto, o cliente recebe a resposta e a processa. É importante entender que clientes e servidores são processos e não máquinas ou hosts, como são frequentemente chamados neste contexto. Um único host pode executar muitos clientes e servidores diferentes simultaneamente, e uma transação cliente-servidor pode ocorrer no mesmo host ou em hosts diferentes. O modelo cliente-servidor é o mesmo, independentemente do mapeamento de clientes e servidores para hosts. Clientes e servidores frequentemente são executados em hosts separados e se comunicam usando os recursos de hardware e software de uma rede de computadores. Para um host, uma rede é apenas outro dispositivo de entrada-saída que serve como fonte e destino de dados. Um adaptador conectado a um slot de expansão no barramento de IS fornece a interface física com a rede. Os dados recebidos da rede são copiados do adaptador através dos barramentos de IS e memória para memória, geralmente por uma transferência DMA. Da mesma forma, os dados também podem ser copiados da memória para a rede. Fisicamente, uma rede é um sistema hierárquico organizado por proximidade geográfica. No nível mais baixo está uma LAN, rede local, que abrange um edifício ou um campus. A tecnologia de LAN mais popular é a Ethernet, que foi desenvolvida em meados da década de 1970 no Xerox PARC. A Ethernet se mostrou notavelmente resiliente, evoluindo de 3 Mbps para 10 Gbps. Múltiplos segmentos Ethernet podem ser conectados em LAN maiores, chamadas Ethernets interligadas, usando um conjunto de fios e pequenas caixas chamadas pontes. Em um nível mais alto da hierarquia, múltiplas LAN incompatíveis podem ser conectadas por computadores especializados chamados roteadores para formar uma internet, rede interconectada. Os roteadores também podem conectar conexões telefônicas ponto a ponto de alta velocidade, que são exemplos de redes conhecidas como WAN, redes de longa distância. A propriedade crucial de uma internet é que pode consistir em diferentes LAN e WAN com tecnologias radicalmente diferentes e incompatíveis. Cada host está fisicamente conectado a todos os outros hosts, mas como é possível para algum host de origem enviar bits de dados para outro host de destino através de todas essas redes incompatíveis? A solução é uma camada de software de protocolo executada em cada host e roteador que suaviza as diferenças entre as diferentes redes. Este software implementa um protocolo que governa como hosts e roteadores cooperam para transferir dados. O protocolo deve fornecer 2 capacidades básicas, um esquema de nomeação e um mecanismo de entrega. O esquema de nomeação define um formato uniforme para endereços de host, e cada host recebe pelo menos um desses endereços de internet que o identifica de forma única. O mecanismo de entrega define uma maneira uniforme de agrupar bits de dados em pacotes discretos. A Internet Global IP é a implementação de internet mais famosa e bem-sucedida. Existe em uma forma ou outra desde 1969. Cada host da internet executa o software que implementa o protocolo TCP/IP, que é suportado por quase todos os sistemas de computador modernos. Clientes e servidores da internet se comunicam usando uma combinação de funções de interface de sockets e funções de IS do UNI. Do ponto de vista de um programador, podemos pensar na internet como uma coleção mundial de hosts com as seguintes propriedades.
O conjunto de hosts é mapeado para um conjunto de endereços IP de 32 bits. O conjunto de endereços IP é mapeado para um conjunto de nomes de domínio da internet. E um processo em um host da internet pode se comunicar com um processo em qualquer outro host da internet através de uma conexão. Um endereço IP é um número inteiro sem sinal de 32 bits. Os endereços IP são tipicamente apresentados aos humanos em uma forma conhecida como notação decimal pontilhada, onde cada bit é representado por seu valor decimal e separado dos outros bits por um ponto. Os nomes de domínio da internet são uma sequência de palavras, letras, números e hífens separadas por pontos. O conjunto de nomes de domínio forma uma hierarquia e cada nome de domínio codifica sua posição na hierarquia. A hierarquia é representada como uma árvore, com os nós representando nomes de domínio formados pelo caminho de volta à raiz. O primeiro nível na hierarquia é um nó raiz sem nome. O próximo nível é uma coleção de nomes de domínio de primeiro nível definidos por uma organização sem fins lucrativos chamada ICANN. Os domínios de primeiro nível comuns incluem com, edu, gov, org e net. A internet define um mapeamento entre o conjunto de nomes de domínio e o conjunto de endereços IP. Até 1988, esse mapeamento era mantido manualmente em um único arquivo de texto chamado hosts.txt. Desde então, o mapeamento tem sido mantido em um banco de dados mundial distribuído conhecido como DNS, Sistema de Nomes de Domínio. Os clientes e servidores da internet se comunicam enviando e recebendo fluxos de bits através de conexões. Uma conexão é ponto a ponto, no sentido de que conecta um par de processos. É full duplex, o que significa que os dados podem fluir em ambas as direções ao mesmo tempo. E é confiável, no sentido de que o fluxo de bits enviado pelo processo de origem é eventualmente recebido pelo processo de destino na mesma ordem em que foi enviado. Um socket é um ponto final de uma conexão. Cada socket tem um endereço de socket correspondente, que consiste em um endereço de internet e um número inteiro de porta de 16 bits. A porta no endereço do socket do cliente é atribuída automaticamente pelo kernel quando o cliente faz uma solicitação de conexão e é conhecida como uma porta efêmera. No entanto, a porta no endereço do socket do servidor é tipicamente alguma porta bem conhecida que está permanentemente associada ao serviço. A interface de sockets é um conjunto de funções que são usadas em conjunto com as funções de IS do Unix para construir aplicações de rede. Ela foi implementada na maioria dos sistemas modernos, incluindo todas as variantes do Unix, bem como sistemas Windows e Macintosh. Os servidores web e seus clientes, como navegadores, se comunicam entre si usando o protocolo HTTP. Um navegador solicita conteúdo estático ou dinâmico do servidor. Uma solicitação de conteúdo estático é atendida buscando um arquivo do disco do servidor e devolvendo-o ao cliente. Uma solicitação de conteúdo dinâmico é atendida executando um programa no contexto de um processo filho no servidor e retornando sua saída ao cliente. O padrão CGI fornece um conjunto de regras que governam como o cliente passa argumentos do programa para o servidor, como o servidor passa esses argumentos e outras informações para o processo filho, e como o filho envia sua saída de volta para o cliente. Um servidor web simples, mas funcional, que serve conteúdo estático e dinâmico, pode ser implementado em algumas centenas de linhas de código C. Em resumo, toda aplicação de rede é baseada no modelo cliente-servidor. Com este modelo, uma aplicação consiste em um servidor e um ou mais clientes. Eles se comunicam através da internet global usando a interface de sockets. Um socket é um ponto final de uma conexão que é apresentado às aplicações na forma de um descritor de arquivo. A interface de sockets fornece funções para abrir e fechar descritores de socket. Clientes e servidores se comunicam entre si lendo e escrevendo nesses descritores.